E o Cruzeiro encaminhou a contratação de 2 atacantes, resta apenas a assinatura dos contratos de empréstimo, com Wesley, que pertence ao Al-Nassr, e com Lúcio Rodrigues, que pertence ao Neom, ambas equipes da Arábia Saudita. Modelo de negociação igual, empréstimo com opção de compra. Wesley só precisa assinar esse contrato para virar reforço cruzeirense, situação bem parecida à do Lúcio. A ideia é que ambos estejam na preparação do time ao longo da semana. O Cruzeiro tem até sexta-feira para registrar novos reforços, de olho na disputa das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo. E quanto antes eles se apresentarem, mais tempo eles vão ter para se adaptar ao time de Arthur Jorge. Essas contratações têm muito a ver com as lesões de Sinisterra, que só volta no ano que vem, e Gabriel Peck, que vai precisar ficar pelo menos 3 meses parado. Wesley, você lembra, tinha acerto com o Corinthians, jogador formado no Timão de 21 anos de idade. A necessidade de esperar até o pagamento do transfer ban no Corinthians fez com que o Wesley desistisse do acordo. Em relação a Lúcio, atleta que passou pelo Bahia, havia sido comprado pelo Bahia por 13 milhões de euros e foi recomprado pelo Neom na temporada passada por 20 milhões de euros. Lá na Arábia Saudita, 31 jogos, 6 gols e 2 assistências. Importante registrar ainda que há uma suposta, uma intenção do Cruzeiro em fechar com o Lucas Ferreira, ex-São Paulo e hoje no Shakhtar, mas com o Lúcio e o Wesley, imagino que o Cruzeiro esteja bem servido em relação a atacantes de lado de campo. Nessa janela de transferências, o Cruzeiro já havia contratado o Gabriel Roas, lateral esquerdo de 29 anos de idade, Gabriel Peck, meio atacante de 25 anos de idade, e Zé Lucas, volante de 18 anos. Hora de falar sobre o Cruzeiro que pela primeira vez na era Pedro Lourenço registra lucro numa janela de transferências. É bem verdade que a janela ainda nem começou, mas nesse meio do ano há um superávit entre vendas e contratações, algo que não havia acontecido nas 4 janelas anteriores do Cruzeiro, desde que Pedro Lourenço havia comprado a SAF do clube junto a Ronaldo Fenômeno. Por que há lucro? Porque o Cruzeiro vendeu o Christian por 54 milhões de reais para o Krasnodar, o Kaique por 82 milhões de reais para o Como, o Cauã Prats por 75 milhões de reais para o Dortmund e gastou com compras 63 milhões de reais no PEC e 30 milhões de reais no Rojas. Foram 211 milhões de reais arrecadados com vendas. Se você tirar a grana do investimento em compras, hoje o superávit do Cruzeiro entre saídas e chegadas é de 121 milhões de reais. Aí você deve estar sempre pensando, mas Nicola, o Cruzeiro ainda busca um ponta e um volante. É verdade, mas nesse momento a busca se dá por atletas que cheguem por empréstimo sem custo com uma opção de compra futura. Nas 4 janelas anteriores de Pedro Lourenço à frente do Cruzeiro, foram 180 milhões de reais investidos em julho de 2024, com Jonathan Jesus, Caio Jorge, Matheus Henrique Wallace. Naquela janela também, o Cruzeiro acabou efetuando as compras do Matheus Pereira e do João Marcelo, que estavam emprestados. Em 2025 foram quase 200 milhões de reais em reforços, graças às chegadas de Fabrício Bruno, Kenny Arroio, entre outros. Teve também as contratações de Dudu e Gabigol, que chegaram sem custos, mas elevaram demais a folha salarial cruzeirense. Só para lembrar que com o Ronaldo Fenômeno, a folha do Cruzeiro era de 12 milhões de reais por mês. Hoje já são mais de 25 milhões de reais mensais. Na janela de janeiro de 2026, apenas com o Gerson, o Cruzeiro acabou gastando 170 milhões de reais. O que você pensa sobre a gestão de Pedro Lourenço? Gosta? Não gosta? Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? Pois é, assim, o Léo Campos, de volta aí para essa análise, é claro que o resultado foi um resultado ok, né? Você voltar para uma decisão na sua casa com o apoio do torcedor, com a Chapecoense, você conquistou um empate fora de casa, mas é que eu vim para esse jogo com uma expectativa de que fosse um Cruzeiro se impondo, para tentar voltar com uma vantagem maior para Belo Horizonte, esperava um Cruzeiro mais inspirado, né? E o que a gente viu hoje aqui, e que bom que o Arthur Jorge admitiu isso, né? Que foi um Cruzeiro sem inspiração, um Cruzeiro criando pouco, um Cruzeiro lento, tudo que a gente não esperava, eu acho que o Cruzeiro foi aqui nesse jogo, né? Também não teve assim muito susto, nossa, tomou uma pressão absurda, porque o time da Chapecoense é um time limitado, né? Acho que o próprio torcedor da Chape sabe, teve muita entrega por parte da Chapecoense. Quando a gente fala aí sobre um Cruzeiro no setor ofensivo ali, o que eu mais gostei foi o Kenji, depois gostei do Felipe Moraes entrando, mas a dupla de zaga,
que achei bem, o Fagner fez um jogo bem correto, o Vidalba também, a linha de defesa ali de uma maneira geral, mas isso é muito pouco, né, para o que a gente espera do time do Cruzeiro. E agora volta para casa, vai ter aí 2 dias apenas, e na quarta-feira é jogo decisivo demais. O Cruzeiro não pode ficar fora das quartas de final da Copa do Brasil. Claro, eu concordo com o que o Vidalba disse aqui, não tem jogo fácil mais. Você pode fazer o jogo ficar fácil, mas de véspera não tem, achar que vai vencer de qualquer jeito, não vai. Principalmente esse time do Cruzeiro, esse elenco, a gente já viu por várias vezes, né? Quando achou que estava tudo bem, tudo tranquilo e que vai vencer o jogo, dá problema. Então, o que eu lamento aqui hoje foi ver esse Cruzeiro aí bem abaixo, criou muito pouco, teve até o lance do Kenji lá e... Aí um fato que a gente lamenta, né? Uma fase de oitavas de final de uma competição como essa, já nem sei se faria diferença, né? A questão do impedimento semiautomático, mas eu tenho um trauma dessas linhas aí da CBF, com aquelas câmeras ridículas, quando vai ampliando aí, vai ficando... O jogador vai até sumindo. Então, é o Cruzeiro que veio aqui para uma partida bem sonolenta, uma tiriça que foi esse jogo aqui hoje, e que bom que terminou e que a história não se repita lá na quarta-feira no Mineirão, porque aí vamos complicar um duelo de oitavas de final. E eu fiz até a pergunta ali para o Arthur Jorge, eu acho que o Cruzeiro internamente precisa lidar com isso, porque o que está acontecendo aí? Porque o Cruzeiro, ele tem alguns jogadores que têm me chamado a atenção de uma dificuldade aí na questão física. Eu acho que o Bruno Rodrigues está com uma condição física muito aquém, o Arroio voltou, também acho que a condição física está muito aquém, e aí é um trabalho que o Cruzeiro precisa fazer, né? Há pouco a gente falava da questão do Chico também, então não podemos, né? Tudo bem que estão chegando peças aí, mas o Cruzeiro ele precisa colocar esses jogadores aí numa forma física ideal, porque tem chamado a atenção. O Bruno mesmo teve um lance dentro da área lá que ele tinha condição de fazer tanta coisa. No finalzinho teve um lançamento do Fabrício para ele, não conseguiu chegar. Então isso aí tem me preocupado. O Arthur Jorge falou que é questão de uns jogam mais, outros jogam menos, mas vamos ver. De fato, voltar com um empate é buscar a classificação quarta-feira e aí tá tudo certo. A gente tem informação importante aqui no nosso dia de jogo KTO, informação pedindo passagem, inclusive, Lúcio Rodrigues. Tudo apalavrado, toda a troca de documentação feita, jogador liberado pelo Neon para viajar. O Lúcio Rodrigues é aguardado até terça-feira em Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato. Atenção então, torcedor do Cruzeiro, a gente já tinha falado sobre essa busca no mercado e o Lúcio Rodrigues liberado pelo Neon. O Neon voltou para a Arábia, o Lúcio ficou na Espanha e de lá ele vem a Belo Horizonte. Aí, claro, tem que ver, né, voo, para onde que vai, conexão e tudo, mas até terça-feira, no máximo, ele chega a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato de uma temporada, vem emprestado com opção de compra. Cruzeiro próximo aí de ter mais um reforço nesta janela, Lúcio Rodrigues, jogador de 23 anos e aí cada vez mais próximo de ser atleta do Cruzeiro, uma movimentação que surpreendeu a mim. Claro que eu quero ouvir aí a Rafa, o Pedro. Eu gostei bem do movimento e o Cruzeiro tendo aí Lúcio Rodrigues, o Wesley, daqui a pouco a gente pode atualizar. Ele está em Portugal com o Al Nassr, ainda fechando alguns últimos detalhes para que tenha a viagem também a Belo Horizonte, mas o Cruzeiro trabalhando com a chegada desses dois atletas. O Lúcio já totalmente liberado e até terça-feira pousando em Confins, Léo Campas. Então, o Léo Campos, sobre a questão aí do Wesley, está faltando só um detalhe na parte burocrática para que o Al Nassr autorize o jogador a viajar. Hoje ele fez trabalho de academia lá na pré-temporada que está rolando em Portugal, mas o Cruzeiro está
tá querendo acelerar aí o processo para que ele chegue o mais rápido possível. O que eu tenho de curiosidade é que o Cruzeiro, quando o Cruzeiro tinha desistido do negócio, né? Depois que apareceu tudo aquilo que a gente já trouxe, né? A questão do Corinthians e por aí vai. O Cruzeiro realmente voltou a ter um contato porque se machucou o Peck e machucou o Sinisterra, né? Então, o Cruzeiro fez aquilo. Eu falei isso, o Caramujo falou, muita gente falou aqui na Samuca TV. A gente, antes, ele precisava mais. Depois, a gente passou a precisar mais com essas lesões aí que foram inesperadas. Então, o Cruzeiro fez um contato. Ele gostou do Cruzeiro ter procurado de novo e eu não vejo problema nisso, tá, gente? Eu acho que o Wesley é um jovem de muito potencial e que pode ajudar. E o Cruzeiro precisa. Então, as conversas aconteceram, aí foi avançando dentro daquilo lá que a gente já tinha trazido. O Al Nassr, nesse caso, vai pagar uma boa parte do salário pela relação que o Arthur Jorge tem com dirigentes portugueses lá do clube da Arábia Saudita. Então, vi muita gente, absurdo, pagar 1 milhão não sei quanto. Não vai ser isso, tá? É a informação que a gente pode trazer. E aí, a última que eu tinha de bastidores dessa história aí é que o garoto fez um contato perguntando se, dependendo do dia que ele chegasse, ele poderia jogar na quarta, né? Só que a Copa do Brasil, a inscrição, eu acho que ela precisa ser antes de começar a fase, né? Então, obviamente para a quarta não tem como, mas dependendo aí do dia que ele conseguir chegar, né? Por exemplo, se fecha tudo aí nas próximas horas, ele embarca amanhã e terça-feira tá na toca, já passa a treinar aí rapidamente e pro final de semana ele já poderia ficar à disposição, porque o Cruzeiro quer ter esses jogadores aí pensando no mata-mata de oitavas de final da Copa Libertadores diante da equipe do Flamengo. Então, é isso que a gente tem de informação de bastidores aí. O Cruzeiro é muito próximo dessas duas contratações. O Lúcio já chegando na terça, o Wesley só faltando esse detalhezinho aí para ele viajar. E nas duas, o Cruzeiro trazendo os atletas por empréstimo e com os clubes lá da Arábia ajudando no salário. Oportunidades aí de dar uma reforçada em meio a essas baixas consideráveis que o Cruzeiro teve no time por causa de gravíssimas lesões. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.